E agora, Luísa Dolly está aqui para conversar com a gente sobre a subnotificação de casos de Covid-19. Luísa, a gente está vendo aí claramente a reabertura, né, das atividades, enfim, as pessoas frequentando normalmente os estabelecimentos, normalmente entre aspas, né, mas aquelas pessoas ainda não usam máscaras, isso tudo facilita o contágio. E a gente tem números impressionantes também aí que você vai passar para a gente sobre essa questão da subnotificação. A gente falou 150 mil casos, mas pode ser muito mais, né? Isso, Fred. Bom dia para quem chegou agora. Na verdade, a subnotificação sempre acontece quando a gente fala do novo coronavírus, porque muitas pessoas são assintomáticas, muitas pessoas têm sintomas muito leves, acabam não sendo testadas, não tendo atendimento médico. Então, a subnotificação está presente no mundo inteiro. Especialistas calculam que a gente pode ter 7 vezes mais o número de casos do que o que a gente tem oficialmente registrado. Então, aqui no DF são 150 mil casos oficialmente, casos confirmados. Já é esperado uma subnotificação. Só que agora, um grupo de pesquisadores da UNB, o R5 Lab, que reúne pesquisadores que estão aí se debruçando sobre os dados da Covid-19 desde o início da pandemia, eles analisaram alguns fatores e acreditam que a subnotificação aqui no Distrito Federal pode ser ainda maior do que a gente imaginava. Um dos fatores que eles analisaram foi a testagem. E aí eles prepararam um gráfico que a gente vai mostrar aí agora. A gente preparou uma arte baseada nos dados desses pesquisadores. E olha só o que a gente percebe. Em maio, começa ali no começo de maio, a gente tinha muito mais teste do que caso confirmado. E aí continuou assim por algumas semanas. No começo de junho, a gente vê que os testes começaram a diminuir e os casos começaram a aumentar. Aí, na segunda quinzena de junho, a gente teve uma queda drástica dos testes, muito menos testes sendo realizados. No final de junho, começo de julho, a gente percebe que o número de testes e de casos estava praticamente igual, praticamente o mesmo. E aí, agora, depois, em julho, a gente passou a ter mais casos confirmados do que testes feitos. Esses testes são da rede pública, não entram aí nessa conta os testes da rede particular. Até por isso também a gente tem mais casos do que testes. Mas então a gente percebe uma queda enorme da testagem e, segundo os pesquisadores, quanto menos testagem, mais subnotificação. Na verdade, isso é dito por especialistas no mundo inteiro. E aí a gente ouviu o Breno Haddad, que é doutor e pesquisador da UNB, um desses pesquisadores, sobre o que a gente viu aí dos testes e também um outro fator que ajuda a explicar essa possível subnotificação. Olha só. Em uma situação onde existe uma crescente de casos, o esperado é que a testagem cresça também. Quando os casos estão crescendo e a testagem cai drasticamente, você pode causar um represamento de dados, um aumento muito grande na subnotificação. E a subnotificação, ela fica mais evidenciada quando você tem um aumento de óbitos, que a gente está vendo agora no mês de agosto, em uma situação refletida por uma lateralização em julho. Pois é, então além da falta de testagem, o número baixo de testagem, o que o Breno e os pesquisadores dizem é que a gente tem um número alto, muito alto de mortes sendo registrado, né, um número alto agora em agosto. E a gente teve uma lateralização dos casos em julho. O que isso significa? Uma estabilização. O número de casos diários parou de crescer. A gente tem mais ou menos o mesmo número de novos casos confirmados ali em julho. E agora, em agosto, a gente tem um número muito mais alto de mortes. As mortes agora de agosto são um reflexo dos casos de julho, porque as pessoas pegaram o vírus em julho, aí tem um tempo de apresentarem os sintomas, piorarem, irem para o hospital e aí, infelizmente, as que morrem agora depois de algum tempo, né? Não é imediato, isso não acontece imediatamente. Então, as mortes de agosto são um reflexo dos casos de julho. E a gente tem tido uma alta muito grande nas mortes aqui em agosto. A gente lembra que a semana passada foi a que mais teve mortes registradas aqui no Distrito Federal, 299. Então, por isso, segundo o Breno, aí, os pesquisadores acreditam que a subnotificação é maior do que a gente imagina. A gente está com menos testes do que deveriam ser feitos, né? O que é recomendado por especialistas. Quanto mais testes, melhor. E o número de mortes muito alto, enquanto os casos tiveram uma estabilização. A Secretaria de Saúde respondeu sobre os testes, que foi proibida pela Justiça de fazer novas compras, novos contratos, e que há 15 dias os testes voltaram a ser feitos nas unidades básicas de saúde. Sobre essa diferença de testes e casos que a gente viu aí no gráfico, a Secretaria
Secretaria respondeu que os casos demoram a ser notificados. Quando a pessoa, os testes, na verdade, né, quando a pessoa faz um teste, dá positivo, ele não entra imediatamente no sistema. Ele demora algum tempo para ser registrado. Então, essa foi a justificativa da Secretaria de Saúde. Voltamos ao estúdio. Valeu, Luísa. Muito obrigado pelas explicações referentes a essa subnotificação dos dados. É importante para que as pessoas fiquem atentas e se cuidem cada vez mais, usando máscara e mantendo o distanciamento social. Daqui a pouco conversamos mais, Luísa Doyle.